Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da Sétima Dimensão de Luz e canalizado pelo irmão Onmani Liriam do canal Clive Seres de Luz. A partir dessa aula, Joseph trará um conteúdo muito mais aprofundado sobre o funcionamento do universo. E na aula de hoje, vamos explorar a molécula não apenas como uma estrutura química, mas como uma unidade de comunicação e expansão universal. E vamos entender como o Criador depositou no núcleo molecular o código da multiplicação, que permite a essas partículas se adaptarem a qualquer ambiente, gravidade ou dimensão. A aula de hoje traz como tema a composição universal das moléculas. Em certo momento foi possibilitada pelo Criador a expansão. Essa expansão, então, ocorreu por meio do acúmulo de moléculas. A partir disso, elas entraram em um processo de interação no qual, por meio da linguagem universal, pode-se dizer, se comunicaram. Esse processo de comunicação entre moléculas surgiram então os tecidos, sempre estruturados como base em um princípio ativo de comportamento, destinados exclusivamente ao cumprimento de objetivos. Para compreender de forma mais científica, pode-se dizer que as moléculas, quando expostas a um determinado grau energético atmosférico, produzem uma camada significativa de tecidos cósmicos. Essa camada possibilita transformações em outros mecanismos de comunicação, atrelados à multiplicação que essas moléculas realizam. Elas criam tecidos de diversas composições, levando a originalidade àquele espaço, àquele lugar, e dando vida a elementos que também receberão almas naqueles corpos, que também receberão vivências e experiências naqueles planetas, naquelas galáxias e na interação com aquelas estrelas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em uma única molécula existe um núcleo, e nesse núcleo há elementos que já se multiplicaram. Assim, o princípio da multiplicação já está presente na própria molécula. Dessa forma, quando o Criador estabeleceu a existência da molécula, também possibilitou que algo internamente carregasse esse sentido multiplicador. Assim, ao se aproximar de outra composição molecular, ela consegue ativar o processo de multiplicação, pois essa capacidade já existe em sua própria estrutura. O fator que desencadeia, então, o multiplicador molecular é a energia contida em cada molécula. Pode-se compreender que essas energias estão diretamente relacionadas ao fator comunicador multiplicador. Sendo assim, cada uma delas busca interação, e esse núcleo energético interativo, que está internamente relacionado a uma molécula, busca constantemente no universo correlações para que o fator comunicador possa atingir novos patamares de multiplicação e de evolução.
Dessa forma, pode-se dizer que o núcleo de uma molécula está diretamente relacionado ao processo evolutivo universal e ao seu movimento, estando sempre em busca de um avanço correlacionado à multiplicação nos movimentos planetários e universais. A linguagem universal possibilita que você identifique por meio da própria essência qual é o objetivo de cada molécula. Contudo, quando essa molécula atinge outras interações atmosféricas fora do ambiente conhecido pela humanidade, ela transmuta e passa a utilizar outra composição do seu núcleo, porém continuamente relacionada ao processo evolutivo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as moléculas interagem em diferentes estágios energéticos. Quando a atmosfera ou a densidade de um planeta se altera, essa molécula se adapta e se multiplica de acordo com essa atmosfera ou intensidade. Assim como a mesma molécula, ao ser exposta a outra atmosfera ou a outra densidade, se auto-relaciona e ativa um fator multiplicador, pois em seu núcleo está a coletividade evolutiva que o Criador depositou em cada molécula. E a molécula interage, ou seja, pelo fato de ser um canal de comunicação, adapta-se a qualquer situação atmosférica, a diferentes condições de gravidade e a qualquer ambiente. A molécula se adapta e, ao se adaptar, dá um passo adiante e continua seu propósito original, que é a multiplicação, criando novos tecidos, novos ambientes e novos materiais em qualquer condição atmosférica universal. Assim, pode-se dizer que as moléculas também entram em um estágio plasmático, no qual o próprio plasma é oriundo de moléculas universais. Mesmo que não seja possível identificar o plasma de forma visível, o éter é composto por moléculas que se adaptaram a esse processo existencial e se multiplicaram, dando origem a novos materiais. Dessa forma, pode-se afirmar que o princípio evolutivo universal é o fator multiplicador molecular. A comunicação universal só acontece porque o Criador depositou no núcleo molecular uma composição capaz de se multiplicar em qualquer situação universal, em quaisquer atmosferas, gravidades ou densidades. Ou seja, pode-se dizer que a molécula é metamórfica, passando por um processo de metamorfose. Ela se transforma e se transmuta de acordo com o ambiente ao qual está exposta. Então, pode-se dizer que as moléculas estão em diferentes dimensões, pois se adaptaram ao processo evolutivo de cada ambiente ao qual foram expostas. Para compor um experimento ou até mesmo um convite à comunidade científica, pode-se sugerir a observação de um sistema molecular submetido a condições completamente distintas. Diferentes densidades, diferentes situações atmosféricas, inclusive na ausência de oxigenação. A partir disso, pode-se verificar qual é o comportamento molecular diante dessas variações. Aparentemente,
observar-se-á que uma molécula já adaptada a esse planeta, atmosfera ou densidade não sobreviverá quando exposta a uma realidade diferente. Contudo, essa adaptação molecular não ocorre em ambientes de ensaios controlados. A transmutação acontece quando há fatores que indicam um princípio de criação. O que isso significa? Significa que a metamorfose molecular só ocorre no princípio criativo da fonte, ou seja, quando existe um espaço favorável em que a originalidade molecular é exposta a diferentes condições. É nesse estágio original que a molécula consegue se metamorfosear de acordo com a densidade. Uma molécula já adaptada a uma determinada condição não conseguirá realizar essa metamorfose, porque já está adaptada àquele ambiente. Por isso, existem composições moleculares em diferentes espaços universais que não são identificados pelos seres humanos. São completamente diferentes em manifestação, embora em seu núcleo mantenham princípios iguais. Ainda assim, existem fatores que podem gerar um processo de metamorfose mesmo em células já adaptadas. No entanto, a composição energética necessária para essa transmutação requererá ensaios profundos na composição energética ambiental. A situação elétrica do ambiente, quando me refiro ao termo elétrica, é como se uma sala estivesse recebendo essa composição elétrica em uma caixa. Essa molécula estaria exposta a uma determinada energia elétrica e quando chegar a uma exposição adequada, a uma composição elétrica capaz de alterar seu status quo em uma ambientação energética na qual sempre esteve desde a sua primeira multiplicação. Essa alteração pode gerar energias capazes de fazer você perceber as transmutações que essa célula e essa molécula podem ter. Isso pode mostrar o quanto cada molécula pode ser transmutada e assim adquirir sua forma de interação com qualquer situação universal. Ela pode estar em diferentes corpos, em diferentes utilizações e profundamente ambientada a essa situação. É por isso que uma descarga elétrica tão forte em um corpo biológico, quando não atinge o batimento cardíaco, faz com que as moléculas se transmutem e acelerem o processo evolutivo. Por isso, na mitologia, Thor, o deus do trovão, recebia energias vindas de relâmpagos. Essas descargas elétricas alteravam o seu estágio evolutivo e possibilitavam que as moléculas do seu próprio corpo se transmutassem e gerassem um novo campo vibracional, capaz de desenvolver habilidades que naturalmente em um ambiente tridimensional nunca seriam possíveis. Então, para concluir, a linguagem universal está inserida nas moléculas, porque são elas que se multiplicam para gerar comunicação ativa universal e servem para serem utilizadas como criação e cocriação. As moléculas criam tecido de diversas composições, levando originalidade àquele espaço, àquele lugar e dando vida a elementos que também receberão almas naqueles corpos, que também receberão vivências e experiências naqueles planetas, naquelas galáxias,
e na interação com aquelas estrelas. E como sempre, Joseph se despede dizendo: amados irmãos e irmãs, eu sou Joseph. Gratidão. Para concluir a aula de Joseph de hoje, podemos compreender que o princípio evolutivo do universo reside na capacidade de transmutação molecular. A molécula é um canal de comunicação ativa da criação. Ela não é estática, mas sim é um elemento plasmático que se molda à densidade e à eletricidade do ambiente para cumprir seu propósito original de gerar a vida, seja através dos processos adaptativos em outros planetas ou por meio de saltos energéticos. Como Joseph traz o exemplo das descargas elétricas que aceleram o estado vibracional. Portanto, a molécula ela é a ferramenta de cocriação que permite a evolução constante da alma e da matéria em todas as galáxias. E chegamos ao término dessa aula. Eu agradeço a você que esteve comigo até este momento. Agradeço a Joseph por nos trazer, nos presentear com esse conhecimento. Agradeço ao Criador por essa oportunidade. Gratidão.